noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos, com a graça de Deus, gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam bem, todos estejam na paz do Senhor. Hoje, o nosso assunto de hoje é um assunto que Deus tocou muito no meu coração para fazer esse vídeo. Já há muito tempo que eu venho querendo fazer esse vídeo, mas como a gente sabe que eu tenho seguido uma programação. A gente está fazendo aí um estudo bíblico, graças a Deus, estamos aí estudando a Bíblia, os livros da Bíblia, e também o nosso catecismo da igreja, que para nós católicos são as coisas mais importantes da nossa fé, que é a palavra de Deus e também o catecismo da igreja, que é o quê? É a interpretação que o magistério da igreja dá para a Bíblia e para a tradição, tá bom? Então, o catecismo e a Bíblia, para nós católicos, né, é o que a gente precisa mais aprender. E eu sempre também, um dia da semana, eu gosto de colocar algum tema aleatório da nossa fé, para a gente poder fazer uma meditação. E é o que eu quero fazer hoje. O assunto que eu tenho para falar hoje, gente, é muito importante. Por quê? Porque é uma coisa que, infelizmente, muito mal falado, muito mal visto. Infelizmente, muita gente não entende e acusam nós católicos, né? É uma coisa que sempre me incomodou muito. Graças a Deus, né? Eu tenho muito respeito por todas as religiões. Eu procuro ser muito respeitoso com aqueles que pensam diferente de mim, tá? Eu sempre falei aqui nesse canal que eu nunca, o objetivo desse canal é evangelizar e é colocar para os católicos que não têm uma boa formação a nossa doutrina correta. E esse assunto que eu vou abordar hoje é um dos assuntos que sempre me incomodou. Por quê? Porque muita gente não conhece o que a igreja pensa e nós somos acusados, muitas vezes injustamente, de que somos idólatras. Então, eu acho que você já deve saber do que eu quero dizer, né? Hoje nós vamos abordar a questão das imagens. Por que nós católicos temos imagens nas nossas igrejas, nas nossas casas, não é? Por que nós usamos imagens? Você pode perceber aí que a minha casa tem bastante imagens. Ó. Tem lá um crucifixo de Jesus crucificado, tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho um quadro do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, tenho aqui uma imagem de Jesus também aqui em cima, tá? E, inclusive, eu trouxe até uma imagem aqui depois para poder explicar essa questão das imagens, tá? E nós temos muitos livros sobre isso, tá? Então, eu quero colocar hoje a verdadeira doutrina católica sobre isso. Por quê? Porque me incomoda muito quando nós somos acusados que somos idólatras. Porque, gente, idolatria é um pecado grave. Tá? A Bíblia é bem clara que o pecado de idolatria ela exclui
da salvação, ou seja, ela não leva para o céu, pelo contrário. São Paulo chega a dizer que os idólatras não herdarão o reino, ou seja, se não herdarão o reino é porque a gente sabe que quem não vai para o céu, a gente sabe para onde vai, para o inferno. Mas por que São Paulo diz isso? Porque adoram um Deus que não é o Deus verdadeiro. E nós católicos não fazemos isso. Então eu tenho inclusive um livro aqui que é um livro que eu vou indicar. Eu sempre gosto de colocar aqui livros para que nós católicos possamos meditar nos assuntos que nós estamos abordando. E qual é o livro que eu vou usar hoje para a gente conversar? Eu vou usar muito dele aqui hoje. É esse livro aqui. Eu creio que não vai dar para você ver aí. Deixa eu ver se dá. Vai. Por que os católicos veneram imagens? Olha, então aqui já tem uma resposta para aqueles que dizem que nós somos idólatras. Nós não adoramos imagens, nós veneramos, é diferente. Então, qual é a diferença de adorar e venerar? Então, é isso que eu quero explicar. Por que nós católicos veneramos imagens? Qual é o sentido disso? Tá? A Bíblia realmente condena as imagens? A Bíblia realmente é contra as imagens? Porque nós católicos somos taxados de idólatras, que nós adoramos imagens. Então, o que a Igreja Católica fala? Tá? Eu não vou pela opinião de A, B ou C, gente. Eu sempre falei isso aqui e volto a falar. Eu, graças a Deus, eu aprendi uma coisa. Eu sigo a Igreja. Eu não sigo nem A, nem B e nem C. O que o magistério da Igreja fala? O que ele diz sobre imagem? Por que nós fazemos isso? Então é isso que eu quero. Porque se realmente nós católicos adoramos imagens, nós estamos fazendo uma coisa errada, porque a Bíblia realmente condena a adoração de imagens. Mas nós fazemos isso realmente? A Igreja Católica Apostólica Romana faz isso? Porque eu já ouvi que nós somos idólatras, que a Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse, porque tem imagem, não é? Que o Papa é o anticristo, porque adora, né, imagens, né? Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, nós sabemos, não é, que nós somos muito criticados porque Nossa Senhora é a nossa padroeira, uma imagem, não é? Inclusive, nós vimos aquele pastor da Igreja Universal chutar a nossa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Se você pegar o vídeo do pastor, muitas vezes eu já vi esse vídeo, ele fala lá, né? Vocês falam que isso aqui é Deus, entendeu? Realmente a gente fala que Nossa Senhora Aparecida é Deus, é deusa, é isso que nós cremos. Então vamos então explicar todas essas coisas hoje, tá, gente? Tá? Eu espero, né, em 1 hora aqui, não sei quanto tempo vai gastar, 40, 50, 1 hora, que eu possa dar uma explicação correta para você entender. Como diz aqui no livro. Aqui, ó. Por que os católicos veneram imagens? Então aqui já está uma resposta. Nós não adoramos imagens, nós veneramos. Mas até mesmo a veneração é certo? É correto? É errado? Então, é isso tudo que eu quero. Eu quero começar lendo o que na contracapa desse livrinho aqui. Esse livro, gente, vocês podem adquirir, como todos os livros que eu coloco aqui, tem em todas as livrarias católicas, tá? Se não tiver, você encomenda. Então, você pode adquirir esses livros, todos que eu cito aqui, tá bom? Então, eu quero começar lendo o que a contracapa do livro fala. E depois nós vamos aí desdobrando, tá? Sobre essa questão de imagens, tá bom? Então, eu quero começar por aí, ok? Então, vamos lá. Diz assim no livro, atrás aqui do livro, aqui diz assim: já no Antigo Testamento, o próprio Deus prescreveu a confecção de imagens. Ou seja, o próprio Deus mandou fazer imagens. Será que isso é verdade? Como querubins. Querubins são anjos. Então, Deus mandou fazer uma imagem. Tá? Depois nós vamos colocar os textos aqui. Tá? Anotem aí todos os textos que eu falar aqui, anote para você ler depois, para você não achar que eu estou mentindo. Tá? Então, Deus mandou fazer imagem de querubins, serpente de bronze, Deus é quem mandou, não foi o povo que fez, não. Deus mandou fazer. Tá? Imagem de serpente de bronze, leões no palácio de Salomão e etc. Deus que mandou fazer. Eu vou deixar os textos daqui a pouco, nós vamos ver. Tá? A Bíblia defende o uso de imagens
como você poderá conferir neste livro. Então, o livro aqui, ele fala que a Bíblia não é contra imagens. Mas como que a Bíblia não é contra imagens se tem um monte de passagens do Antigo Testamento que é contra imagens? Ela é a favor ou é contra? Calma que nós vamos explicar. Veneramos os santos representados nas suas imagens. Olha aí, então, tá vendo como é que a gente que tem inteligência, a gente tem que começar a entender as coisas. Por isso que eu falo, as coisas de Deus, a gente só entende espiritualmente. Se você ficar preso na letra da Bíblia, você com certeza você vai fazer uma interpretação errada. Então, tudo você tem que ter uma visão espiritual, ok? Então, nós veneramos os santos representados nas imagens, porque seus exemplos de vida nos servem de modelo de vida, tá? E nos indicam o verdadeiro caminho, que é Jesus. Então, o objetivo da gente fazer uma imagem de um santo é a gente imitar a vida dele. Por quê? Porque ele imitou Jesus. Quer a prova disso? São Paulo diz. Tá? São Paulo fala na carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entenderam? Por que nós imitamos os santos? Porque os santos imitaram Jesus. É só você ver a vida deles. Se você pegar a vida de todos os santos que a igreja canoniza, você vai ver que a igreja não canoniza nenhum santo que ele não seja exemplo, ou seja, que a vida dele seja um exemplo para nós. Isso aí é só você ler a vida deles. Eu fiz aqui um vídeo já sobre alguns santos, tá? E quero fazer muito mais, tá? Quando for dia deles, eu quero fazer justamente para isso, para você entender que o santo, ele imita Jesus. Então, você deve imitar ele. Então, o objetivo da gente fazer essas imagens é para a gente imitar a vida dele. Você imitando a vida dele, você vai estar imitando Jesus. Entendeu? Você imitando o santo, né, que está representado ali, você está imitando Jesus, porque o santo imitou Jesus. É isso que São Paulo diz lá na carta aos Coríntios, entendeu? Então, esse é o objetivo. Por isso que nós veneramos os santos. Nós não o adoramos. Adorar é totalmente diferente de venerar. Daqui a pouco nós vamos explicar isso, ok? Outra coisa que a igreja acredita: eles intercedem por nós sem cessar diante de Deus. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Quando veneramos os santos, estamos dando glória a Deus. Por quê? Porque eles são santos pela graça de Deus. Não sei se você conseguiu entender o que o livro está explicando. Não é, por exemplo, quando a gente fala assim, Santo Antônio fez um milagre. Não foi ele que fez. Deus fez através dele. Entendeu? Agora, se através dele Deus operou aquele milagre, ele não é uma pessoa comum. Entendeu? Porque nem todos têm esse dom de São Paulo. Eu, por exemplo, até hoje eu não tive esse dom. Então, se Deus deu esse dom para um santo tal, é porque Deus escolheu, alguma coisa ele tinha, não é? De especial. Porque, gente, a igreja ensina que no céu existem níveis de glória. Tá? Tem pessoas, tá? Por exemplo, a Virgem Maria no céu, ela tem uma glória muito maior do que aquele bom ladrão que foi salvo no último minuto. Todos eles estão no céu, porque Jesus falou para o bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele viveu uma vida totalmente errada. Então, o nível de glória dele no céu é totalmente diferente de Nossa Senhora, que viveu a sua vida toda para Deus. Você entendeu? Então, quando Deus escolhe certas pessoas, é porque ele viveu um nível de glória muito maior. Entendeu? Então, os santos são esses exemplos de vida, tá? Que viveram totalmente a sua vida para Jesus. Por que eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Por que a igreja ela não coloca muito em evidência os santos do Antigo Testamento? Por quê? Porque justamente a igreja quer que eles sejam exemplos. E alguns santos do Antigo Testamento, eles fizeram algumas coisas que a igreja não é modelo para a igreja. Eu já falei isso aqui. São pessoas de fé? Sim. Mas, por exemplo, tiveram muitas mulheres, coisa que os santos do Novo Testamento não fizeram. Foram pessoas que viveram 100% para Deus. Um Santo Antônio da Vida, um São Francisco de Assis, não é? E outros santos, vamos dizer assim. Então a igreja pega esses santos como modelos para que a gente faça a mesma coisa. Entendeu?
Então, esses são os sentidos da gente venerar. Agora, é aí que eu quero começar o nosso estudo de hoje, tá? Primeiramente, gente, o que realmente a Bíblia condena, tá? A Bíblia condena a idolatria? Condena, tá? Realmente a Bíblia condena a idolatria. Mas nós católicos não somos idólatras. Por que não somos, gente? Porque os nossos santos não são ídolos, não. O que a igreja condena é imagem de ídolos. Tá? Vamos entender primeiro, primeira coisa que eu quero explicar aqui, qual o significado da palavra idolatria. O que quer dizer a palavra? Porque, primeiramente, você tem que entender isso. Se você acusa o católico de idólatra, você tem que falar, então, o que é idolatria. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. O que é uma idolatria? Qual é o sentido da palavra teologicamente? Tá? Teologicamente, idolatria significa o quê? Latria significa adoração. Ídolo vem de ídolo, eidolon, do hebraico, que quer dizer um falso Deus. Olha aí. Então, o que quer dizer a palavra idolatria, gente? Adorar um ídolo, adorar um falso Deus. Entendeu? Então, realmente, se você fazer uma imagem de um falso Deus e adorar, é idolatria. Nós católicos não fazemos isso. Por isso que eu fiquei indignado quando o pastor da Universal falou que nós temos Nossa Senhora Aparecida como um Deus. Não. Você já ouviu algum católico falar isso? Que, se você já ouviu, é idolatria. Concordo, mas eu nunca ouvi a igreja dizer que Nossa Senhora Aparecida é uma deusa. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Então, se realmente tem algum católico que diz que Nossa Senhora Aparecida é uma deusa, está errado. Mas nós não falamos isso, nós nunca falamos isso. Não. Como os santos também. Tá? Se você falar que algum santo é um falso Deus, é um Deus, aí está errado. Então, com certeza é idolatria. Mas a igreja nunca disse isso, gente. Tá? O que é um ídolo? O que é um falso Deus? É o quê? Um falso Deus é o bezerro de ouro, lá do Antigo Testamento. Aí que eu quero chegar. O que a Bíblia condena? Tá? Um falso Deus. A imagem de um falso Deus e você dizer que aquela imagem ali é um Deus. Então, por que a Bíblia condena as imagens do Antigo Testamento? Por quê? Veja. Isso também é outra coisa que a gente tem que entender, gente. Deus no Antigo Testamento era espírito. Deus não tinha face. Então, no Antigo Testamento, você não podia fazer uma imagem de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, outra coisa, o Deus queria, isso eu já falei aqui um milhão de vezes, vou falar de novo. Deus queria que Israel fosse monoteísta, ou seja, adorasse um único Deus. Por quê? Porque Israel vivia cercado de muitos povos que eram idólatras. Os filisteus eram idólatras, os amorreus eram idólatras, os moabitas, todos aqueles povos, inclusive Abraão veio da Mesopotâmia, que era idólatra, da Babilônia. Então Deus tirou Abraão daquela idolatria ali e falou, não, você vai adorar um único Deus. Por quê? Porque Deus queria que Israel fosse monoteísta, adorasse um único Deus. Entenderam, gente? Por isso que Deus, então, falou, não faça imagem. Por quê? Porque os povos, os deuses desses povos pagãos, eram representados por imagem. E Deus não tinha face. Como é que você vai representar Deus numa imagem se Deus é espírito? Jesus falou isso, Deus é espírito. Ok? Agora, veja, no Novo Testamento, Deus se fez carne. Então, agora você pode representar, não adorar, representar Deus numa imagem, ou seja, Jesus, o Filho, que é Deus. Já falei, já expliquei essa questão da Santíssima Trindade aqui. O Pai e o Espírito Santo, eles são representados, tá? Mas eles não têm corpo. Agora, Jesus não. Jesus tem um corpo físico. Jesus fez carne, diz a Bíblia. A ponto de São Paulo dizer na carta aos Colossenses que Jesus é a imagem. Olha só, Colossenses 1,16. Leia depois para você não achar que eu estou mentindo. Colossenses 1,16. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então agora eu posso fazer uma imagem de Deus não para adorar,
para representar. Por isso que nós fazemos a imagem de Jesus crucificado, que São Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Nós pregamos o Cristo crucificado, porque Jesus ficou realmente crucificado na cruz, entendeu? Então nós temos a imagem de Jesus crucificado, nós temos a imagem do coração de Jesus, não é? Então nós temos várias imagens de Jesus, porque agora Deus se fez homem, então eu posso representar. Mas é lógico que Jesus não está ali naquela imagem, é só uma representação. Entendeu? Por isso que no Novo Testamento é diferente do Antigo. Tá? Outra coisa, nós somos cristãos, nós não somos judeus. O judeu não pode fazer imagem. Por quê? Porque naquele contexto que eu já expliquei, Deus realmente pediu para não fazer. E não fazer imagem de ídolo. Mas mesmo assim, outras imagens Deus não proibia. Deus não, igual eu expliquei aqui. Imagem de anjos Deus não proibia. Imagem de querubins, de querubins, de serpente de bronze e outras imagens Deus não proibia. Entenderam? Agora, a imagem de Deus, Deus não queria que fizesse. Por quê? Para que eles não achassem que Deus também podia ser representado por uma imagem. E não pode. No Antigo Testamento não pode. Agora não, Jesus se fez carne, diferente. Tá? Então, gente, vamos entender as coisas. Tá? Então, é uma ofensa chamar nós católicos de idólatras, gente. Está muito claro. Eu acho que o que eu estou falando aqui não está difícil de entender. Eu acho que a linguagem está muito clara, só não entende quem... Eu penso que é até uma maldade chamar nós católicos de idólatras, tá? Porque nós não somos idólatras. Eu acho que deu para entender. Inclusive, eu vou colocar daqui a pouco Lutero, que brigou com a igreja, inclusive muitos pontos de doutrina, nesse ponto ele não brigou. Lutero não era contra imagens, eu vou colocar isso daqui a pouco. As palavras de Lutero. Por quê? Porque Lutero, gente, ele entendia de Bíblia. Eu já falei, quando eu falei aqui sobre a reforma protestante, eu falei que Lutero era doutor em Bíblia. Então ele sabia que Deus não proibia imagens. Então ele falava. O que ele falava? Se você não gosta, tudo bem. Mas também não é. Se você quiser usar, usa. Não quiser, não usa isso que ele falava. Entendeu? Então não critique o católico. Se você quer de outra religião, não gosta de imagens, tudo bem, nós respeitamos. Agora, também não fale mal dos católicos que gostam, porque não tem nada a ver. A Bíblia não condena imagens. A Bíblia... Gente, uma meia-verdade é pior do que uma mentira. Vou dar um exemplo aqui. Se eu falar assim, é proibido comer comida, tá errado? Tá, você morre. Mas se eu falar assim, é proibido comer comida estragada, tá errado. Senão você também pode passar mal. Tá? Então, quer dizer, você não pode falar só uma meia-verdade, você tem que falar a verdade inteira. Então, você não pode falar assim, é proibido fazer imagem. Está errado, porque Deus mandou fazer. Agora, é proibido fazer imagem de ídolo. Tá certo? Concordo? Se você falar isso, eu vou concordar com você. Mas nós católicos não fazemos imagens, nós fazemos imagens, mas não de ídolo. Imagem de ídolo é pecado. Lógico, qualquer um. Tá? Agora, imagens que não for de ídolo, não tem problema nenhum fazer. E ter lá em casa, por isso que eu tenho um monte na minha casa, gente. Você acha que se fosse errado, eu ia ter na minha casa? Eu ia colocar para os meus sobrinhos, né? Eu ia comprar a minha camisa aqui tem uma imagem de Jesus e de Nossa Senhora. Tá? Você acha que eu estaria usando uma camisa aqui se fosse errado? Não, gente, eu não quero. Gente, você acha que eu quero ir para o inferno? É uma coisa tão louca. Você acha que, a menos que se fizer um exame amanhã, até hoje, graças a Deus, não provaram que eu estou maluco. Até hoje eu estou no meu juízo perfeito. Você acha que eu quero ir para o inferno? Eu que sei o que é o inferno, porque a idolatria leva para o inferno. Por isso que eu falei no começo. Você acha que se eu soubesse que imagem leva para o inferno, eu ia usar aqui uma imagem de Jesus e de Maria? Tá? Gente, eu não sou louco, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Tá? Eu ia falar para as outras pessoas, eu ia querer que os meus irmãos também fossem para o inferno, só se eu fosse algum maluco. A igreja ia querer ir. Se a igreja que Jesus fundou... Outra coisa interessante. Você sabia que o maior livro da Bíblia que condena imagens é um livro que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia protestante? Você sabia disso? Muita gente não sabe disso. É porque eu não estou com a minha Bíblia aqui agora. Na Bíblia tem o livro da sabedoria.
Anote esse livro aí, Livro da Sabedoria. Esse livro não tem na Bíblia protestante, foi um daqueles 7 livros que a Reforma tirou. Mas tem na Bíblia católica e não tem na protestante. Você sabia que esse livro é o livro que mais condena a idolatria? Muito mais do que os outros, muito mais. São vários capítulos falando de idolatria, vários, e pegando pesado mesmo. Você acha que se a igreja quisesse realmente, ela não. Então a igreja podia pensar assim: ó, aqui está falando contra a imagem, então vamos tirar esse livro da Bíblia. Por quê? Porque está falando para não fazer imagem. Como é que a igreja colocou na sua Bíblia esse livro, que é um dos livros mais pesados, que pega mais. Depois você lê esse livro, da sabedoria, eu não me recordo, acho que é a partir do capítulo 8, se eu não me engano, não sei se é 8 ou 9, entendeu? De cabeça agora não me recordo. Eu sei que são os 4 capítulos que pega pesado sobre idolatria. Você acha que se a igreja fosse realmente, quisesse puxar sardinha para o lado dela, quisesse realmente colocar imagens, ela não ia tirar esse livro? Ela ia falar, não, vamos tirar esse livro fora, porque esse livro está falando contra a imagem. Mas por que a igreja colocou na sua Bíblia? Porque ela não faz imagens de ídolo. Ela não é idólatra. Entenderam? Não é. A igreja não aceita ser chamada de idólatra, gente. Isso é pecado. Leva para o inferno. Então, nós não somos idólatras. Pelo amor de Deus, entenda isso. Ok? Então, quando a Bíblia fala não farás imagens, ela fala para não farás imagens de ídolo, Deus falso. Não é qualquer imagem, não. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ok? Então, eu quero explicar, então, essa questão de adoração e veneração. Muita gente não entende. Adorar quer dizer latria. Venerar quer dizer dulia. É totalmente diferente uma coisa da outra. Por isso que vem da palavra idolatria. Então, latria, adorar, é só a Deus. Tá? Gente, nada e nem ninguém pode ser adorado a não ser Deus. Nada e nem ninguém. Então, nós não somos loucos de adorar Nossa Senhora, os anjos e os santos. Nós seríamos malucos de fazer isso. É aquilo que eu falei. É você querer comprar uma passagem para o inferno. Só Deus pode ser adorado. Por quê? Porque Deus é o absoluto. Né? Deus está acima de tudo e de tudo. Você não pode colocar Deus no mesmo patamar de uma criatura. Então é lógico que você não pode fazer uma imagem de um Deus e falar que aquilo ali é um Deus. Está errado, lógico. Agora, nós veneramos os santos, é diferente. Venerar quer dizer dulia. É um amor, é um respeito, como você ama o seu pai, que já morreu. O fato de seu pai já ter morrido faz você não amar mais o seu pai e a sua mãe? Você estaria errado. Porque São Paulo diz que o amor é muito mais forte do que a morte. Aliás, a Bíblia toda fala isso. O livro dos Cânticos fala isso. O amor é mais forte do que a morte. E outra, a morte não é o final. Nós já falei isso aqui, nossa alma é imortal. Né? O meu pai e minha mãe, ou quem já morreu, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe ainda estão vivos. Mas, por exemplo, meus avós que já partiram, que eu amo até hoje, não é porque morreram. Eu continuo amando eles do mesmo jeito. Tanto que eu tenho fotos dele na minha casa, entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo amor. Agora, eu não posso, a igreja até diz que eu até posso pedir a intercessão deles, mas eu não tenho certeza se eles estão no céu. Tá? Então, a igreja não proíbe, mas ela também não garante que eles estejam no céu. Então, eu amo eles, tá? Eu amo eles. Agora, para pedir a intercessão deles, você pode até pedir, mas não é garantia que eles estão no céu. Se eles estiverem no céu, beleza. Agora, se eles não tiverem, a gente não tem certeza. Mas eu os amo e peço a Deus que eles estejam no céu ou, no mínimo, no purgatório, que é outro tema que muita gente não entende, que eu vou explicar também. Vou fazer um vídeo só sobre purgatório aqui e você vai entender. Tá? Agora, não é a nossa aula de hoje. Agora, os santos, a igreja tem certeza. Por quê que a igreja tem certeza? Eu também vou fazer um vídeo aqui no dia de todos os santos. Eu vou explicar por que a igreja diz que para ela os santos estão no céu. A igreja tem autoridade para isso. Tá? Eu vou explicar tudo isso no vídeo. Mas o nosso vídeo hoje é sobre imagens. Então, hoje eu quero ficar focado nesse assunto. Tá? Então, eu trouxe até aqui uma imagem para poder eu explicar melhor. Porque eu penso que fica muito melhor eu explicar
didaticamente, como eu explicaria para um filho meu, se eu tivesse um filho, tá? Eu trouxe aqui para explicar mesmo, tá? Porque nada melhor do que a gente explicar, vamos dizer assim, como o povo fala, né? Didaticamente, vamos dizer assim, não é verdade? Então eu trouxe aqui uma imagem pequenininha de Santo Antônio. Eu tenho algumas imagens aqui em casa, então, de alguns santos. Então eu peguei essa aqui bem pequenininha de Santo Antônio com o menino Jesus no colo. Então isso aqui é uma imagem de Santo Antônio com o menino Jesus no colo. Tá vendo aí? Então, eu quero explicar essa questão de imagens usando uma imagem para você entender, ok? Qual a diferença dessa imagem de Santo Antônio para a imagem que Deus proíbe lá no Antigo Testamento? Deus proíbe várias. O bezerro de ouro, né? Aqueles deuses, por exemplo, a imagem do deus Baal. Né? Elias destruiu aquela no livro dos Reis, tem aquela passagem, né? Que o profeta Elias destrói as imagens do deus Baal, depois que Elias lá... Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, mais ou menos. Elias começou a discutir com aqueles povos que eram pagãos, e eles tinham lá um deus chamado Baal, que representava... o deus deles era representado por imagens. Então, Elias venceu e destruiu a imagem do deus Baal, vamos dizer assim. E isso tem muitas passagens no Antigo Testamento, né? Tem um salmo, por exemplo, o Salmo 115, que fala assim: não farás imagens de ídolos, por quê? Porque eles têm boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheira, né? E fala mais coisas lá, né? Tem mãos, mas não apalpa. Aí tem muitas pessoas que vai falar, tá vendo aí? Vocês fazem a mesma coisa. Não, nós não fazemos a mesma coisa. Por quê? Vou explicar essa questão. Não tem nada a ver com a gente. Ali são imagens de ídolos, é isso que eu quero explicar aqui. Qual é a diferença dessas imagens que Deus proíbe para essa imagenzinha de Santo Antônio aqui? Pequenininha, olha aqui. Santo Antônio com o menino Jesus. Por que essa imagem aqui não é um ídolo? Primeira coisa que eu quero explicar. Se essa imagem aqui, eu não sei nem que material que ela é, mas vamos supor que essa imagem aqui cai e quebra. Vamos supor. Tá? É lógico que eu não vou fazer isso de propósito, né, gente? Aí seria uma profanação, porque isso aqui para nós é uma imagem sagrada. Tá? Para nós católicos é. Inclusive, já expliquei aqui, qualquer imagem católica ela é abençoada pelo sacerdote, então vira um sacramental. Até exorcismo a gente faz com crucifixos, com a imagem de Nossa Senhora, que seja, e o demônio tem medo. Por quê? É um símbolo sagrado. É diferente das imagens dos ídolos que eu expliquei. Então, eu jamais vou pegar uma imagem e vou fazer isso. Né? Aí não. Mas vamos supor que aconteça de uma imagem quebrar. Caiu e quebrou. Se essa imagem aqui se quebrar, não tem nenhum problema, desde que não seja de propósito. Ninguém pode vir na minha casa aqui e quebrar uma imagem minha. É falta de respeito. Até porque Deus te dá liberdade e livre-arbítrio. Liberdade de crença. Tá? Então, todos nós temos que respeitar a fé do outro, mesmo que você não concorde. Agora, se essa imagem aqui se cair e quebrar, eu quebrei Santo Antônio? Não. Se uma imagem daquela de Nossa Senhora se quebrar, eu quebrei Nossa Senhora? Não. Agora, um ídolo, se essa aqui fosse uma imagem, vamos supor que se aqui fosse a imagem de Baal, igual eu citei o profeta Elias lá. Quando a imagem de Baal quebrou a divindade. Não sei se você entendeu o que eu expliquei. Você quebrando o ídolo, você quebrou o Deus que eles creem. Entendeu? Agora, se essa imagem aqui se quebrar, eu não quebrei Santo Antônio. Por quê? Isso aqui é uma representação de Santo Antônio, não é Santo Antônio. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Por exemplo, eu tenho uma foto do meu avô que já morreu. A foto do meu avô é o meu avô? Não. Ali é uma foto do meu avô. Mas não é o meu avô. Infelizmente, meu avô já se foi, está, se Deus quiser, está no céu. Espero que esteja, ou no purgatório, não sei. Mesma coisa é Santo Antônio, gente. Santo Antônio não está aqui. Isso aqui é uma representação de Santo Antônio. Você entendeu? Se essa imagem aqui se quebrar, eu não quebrei Santo Antônio, porque ele não está aqui. Isso é uma representação. Por isso que isso aqui não é um ídolo. Isso aqui é uma pessoa humana que viveu de acordo com a vontade de Deus. Aí sim. Aí eu posso garantir para você que ele viveu uma vida de acordo com aquilo que Deus queria.
Entendeu? Essa é a diferença. O santo, ele não está aqui. Tá? Ele não está nessa imagem. Isso aqui é só para representar. É como se fosse uma foto. Entendeu? É simplesmente isso. Agora, por que então que eu faço essa imagem de Santo Antônio se ele não está aqui? Justamente aquilo que eu já expliquei no começo. Para mim, imitar a vida dele. Outra coisa, para me pedir. Isso eu posso fazer. Isso a igreja bate o pé. Tá? Para me pedir a intercessão dele. Eu não vou pedir a ele para me salvar, não. O meu Salvador é Jesus. Agora, eu posso chegar, né, para Santo Antônio e falar assim: eu quero que o senhor interceda por mim, para mim poder. Vou dar um exemplo aqui. Dizem que ele é casamenteiro. Já fiz um vídeo aqui sobre Santo Antônio, que ele é casamenteiro. Já expliquei que isso é um pouco de folclore. Mas ele tem a forma de casamenteiro. Então eu posso chegar aqui: Santo Antônio, eu quero que o senhor interceda por mim, para mim arrumar uma pessoa boa de Deus. Isso eu posso fazer. Não para imagem, não, eu não estou pedindo para imagem. Aqui é uma representação dele, mas eu não estou pedindo para o objeto de gesso. Não. Eu estou pedindo para a pessoa que está representada aqui. Aonde ele estiver, Santo Antônio, aonde o senhor estiver, lá no céu, aonde o senhor estiver, não. A igreja tem certeza que ele está no céu, isso a igreja garante. Então eu peço para ele interceder por mim junto a Jesus. Por quê? Porque ele foi amigo de Jesus. E os amigos de Jesus podem pedir para ele. São Paulo fala isso. Gente, São Paulo diz: eu vou morrer para estar com Cristo. Se ele vai estar com Cristo, você acha que ele vai estar fazendo o que lá? Gente, no céu não precisa mais de tomar banho, não precisa mais de ver televisão, não precisa mais de nada. Você acha que os santos estão no céu fazendo o quê? Estão lá pedindo a Deus por nós. Ou primeiro estão louvando a Deus e depois estão intercedendo por nós, pedindo por nós. Você acha que Santo Antônio, que fez tanto aqui na Terra pelas pessoas, você acha que lá no céu ele também não vai fazer? Ele vai fazer muito mais, porque ele está diante de Jesus. Ele não está nessa imagem, já expliquei isso. Ele está representado aqui, mas ele não está aqui. Ele está no céu. Então eu vou pedir a sua. Mas eu tenho que pedir direto para Jesus. Tudo bem, pode pedir. A igreja não está falando que você não possa fazer isso. Agora, eu também posso pedir para ele. Por quê? Porque ele está junto de Jesus. A igreja garante isso. A igreja garante isso. Como é que a igreja sabe disso? Eu não vou gastar o tempo nisso agora, porque eu vou fazer um vídeo, quando for o dia de todos os santos, aí eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de intercessão, aonde que a igreja tira isso, né? Então, aí vai ser um vídeo só sobre intercessão. O vídeo hoje não é sobre intercessão dos santos, eu só estou explicando para você entender. Mas o vídeo hoje é sobre imagem. Por que que nós temos imagens? Veja, se você é de outra religião, você não gosta, tudo bem, não é isso, o vídeo não é para isso, não é para brigar. Simplesmente nós queremos um pouquinho de respeito com a gente, católicos, os verdadeiros católicos que gostam de imagens, igual eu. Eu gosto de imagem, tanto que eu tenho um monte na minha casa, mas eu uso a imagem corretamente. Eu não uso a imagem para idolatrar. Não. Então, se você me chamar de idólatra, você vai estar me ofendendo, porque eu não sou idólatra. Igual eu expliquei. Eu não sou maluco de ser idólatra. Entendeu? Então, se você me chamar de idólatra, eu vou ficar chateado. E eu não vou brigar, mas eu vou me dar ao direito de me defender. E eu defendo a minha fé. Eu não aceito que ninguém chame a Igreja Católica de idólatra, porque nós não somos idólatras. Não somos. Tá? Então, eu penso que ficou bem clara a questão de imagens que eu trouxe até aqui para explicar. Ok? Então, isso aqui é uma representação, tá? Isso aqui não é um ídolo, ok? E quando a gente pede a intercessão dele, nós não pedimos para o objeto, nós pedimos para a pessoa que está representada aqui. Tá? Santa Teresinha, gente, ela falou antes de morrer: eu vou para o céu e lá eu vou interceder muito mais do que aqui na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus falou isso antes de morrer. É o que eu acabei de explicar. Outra coisa. Você não pode pedir, né? Você tem que pedir direto para Jesus. Então, você também, quando você estiver doente, você pede direto para Jesus. Você não pede nem para padre, nem para pastor. Porque, gente, eu já vi, isso aí ninguém me falou. Tá?
Isso aí ninguém me falou. Eu não vou falar isso aqui para arrumar briga com ninguém, mas eu vi. Já estou cansado de ver na televisão, tá? Pede lá pro fulano, pro pastor tal, para que reze por mim. Ué, por que não pede direto para Jesus? Agora, por que o pastor pode interceder e Santo Antônio não pode interceder? Por que não? Qual a diferença? Gente, Santo Antônio pode muito mais do que o pastor, porque o pastor está aqui. Está aqui, na terra. Santo Antônio está diante de Deus. Agora, se você não acredita que ele está no céu, é um direito seu, mas nós católicos acreditamos. Por quê? Porque tem passagens bíblicas que dizem isso. Para a nossa interpretação. A nossa interpretação da Bíblia. Tá? Então, assim como os nossos irmãos, estou falando isso só para você entender. Não estou aqui, não é uma crítica. Eu só estou dizendo que assim como os irmãos protestantes pedem a oração para o pastor, que eles orem por eles, que eles peçam a Deus por eles, o pastor está fazendo uma intercessão. Os católicos fazem a mesma coisa com os santos, com a Virgem Maria. E para nós tem muito mais eficácia do que o padre. Nós pedimos ao padre também que o padre reze por nós. Que o padre é o ministro de Deus, mas o padre está aqui. Tá? Agora, o santo, ele está diante, para nós, está diante de Deus. Então, ele tem muito mais poder de intercessão do que aqueles que estão aqui, porque já estão junto com Deus. Nós cremos isso. A Igreja Católica Apostólica a Romana acredita nisso. Outra coisa. Essa crença, muita gente fala, essa crença aí não é da época dos apóstolos. Não é da época dos apóstolos. Como é que você sabe que não é da época dos apóstolos? Como é que você sabe disso? Eu vou provar que é. Tá? É por isso que eu gosto de provar. Então, agora, eu vou às provas de que a igreja sempre fez imagens. Sempre. Tá? A Igreja Católica sempre fez imagens. Ok? Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica. É o catecismo que nós estamos estudando. Todo mundo que tem o catecismo depois pode ver. Quem tem o catecismo, veja. Ou então, na internet você deve achar. Procure aí na internet. O catecismo na internet você vai achar. Na página do catecismo, na página 18, tem uma imagem aí. Ó. Olha aí. Na página 18 do Catecismo da Igreja Católica. Quem tem o catecismo pode ver depois. Quem não tem, procure na internet, você vai ver o que eu estou falando. Página 18. Agora eu vou ler o que está escrito atrás da imagem. Atrás da imagem diz assim: fragmento de um afresco das catacumbas de Priscila, Roma, início do século III, ano 200. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Essa aqui é a imagem mais antiga de Nossa Senhora. Não sei se você sabia disso. Olha só. Aqui. Então, essa é a imagem mais antiga de Nossa Senhora. Século III, início do século III, ano 200. Olha aí. Como é que a igreja nunca fez imagens? Sempre fez. Vou continuar lendo, tem mais. Essa imagem, entre as mais antigas do cristianismo, apresenta o que é central na fé cristã, o mistério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. À esquerda se vê uma figura de um homem que aponta para uma estrela, situada acima da Virgem como um menino. Que é quem? Jesus. Um profeta, provavelmente Balaão, a anunciar que um astro procedente de Jacó se torna chefe. Números 24, 17. Este anúncio vê ser realizado com o nascimento de Jesus, Filho de Deus, feito homem, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Maria o traz ao mundo e dá aos homens. Assim, ela é a figura mais pura da igreja. Então, não sei se você entendeu. Essa imagem que está aqui é a mais antiga imagem de Nossa Senhora, que a igreja já fez. Quando é que foi feita essa imagem, gente? Vou repetir.
fragmento de um afresco das catacumbas de Priscila. Catacumba é o quê? É um cemitério de Roma. Início do século III, ano 200. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Como é que a igreja, como é que os cristãos não faziam imagem da época dos apóstolos? Ano 200, época dos apóstolos. São João morreu no ano 100. Agora, por que essa imagem aqui ela estava no cemitério? Por quê? Porque nessa época não tinha igreja. Ano 200 não tinha igreja. Por que não tinha igreja? Por causa da perseguição romana. Os cristãos foram perseguidos até o ano 313. Aí sim a igreja começou a construir os templos e colocar as imagens nos templos, até hoje. Mas aqui as imagens ficavam nos cemitérios, nas catacumbas de Roma. Tem um livro que eu não possuo ainda, mas eu quero ainda, se Deus quiser, conseguir esse livro. Quando eu conseguir, eu vou mostrar ele aqui. As catacumbas de Roma, ou seja, os cemitérios de Roma, na época da perseguição romana, desde a época dos apóstolos até a época da perseguição, que foi o ano 313. Tinha um monte de imagens, só que era nos cemitérios, não era nas igrejas, porque não tinha igreja ainda. A igreja só começou a construir as igrejas no ano 300. Mas a igreja sempre fez imagens. Olha aqui, imagem de Nossa Senhora. Inclusive, né, nessa imagem encontrou junto uma oração que os cristãos faziam a Nossa Senhora. Diante de vós nos refugiamos, ó Santa Virgem Maria, não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita. É uma oração que foi encontrada junto com essa imagem. Então, E outra, esses cristãos aqui, eles estavam escondidos por causa dos romanos, que estavam matando os cristãos justamente para quê? Para que os cristãos não fizessem a imagem do imperador. Por quê? Os cristãos estavam morrendo porque eles não queriam prestar culto ao imperador. Então, olha só, os cristãos não faziam a imagem do imperador, por quê? Porque o imperador queria que eles adorassem ele como Deus. Por isso que São João escreve lá no Apocalipse. A besta, quem é a besta? É os imperadores romanos. E o primeiro deles foi Nero. Então, aquela besta lá é os imperadores que queriam que os cristãos fizessem. Por isso que o Apocalipse fala, a imagem da besta é o quê? A imagem dos imperadores romanos. Por quê? Eles queriam que os imperadores fizessem imagem, que os cristãos fizessem a imagem do imperador para adorar, para que o imperador fosse Deus. E os cristãos não aceitavam fazer. Mas da Virgem Maria os cristãos faziam. Dos santos os cristãos faziam. Entendeu? Olha, como é que então os cristãos eram contra a imagem? Não! Nunca os cristãos foram contra a imagem. Isso aí veio influência quê? Do judaísmo, dos muçulmanos, tá? E depois com a reforma protestante, que nem foi Lutero. Lutero não era contra a imagem, gente. Então depois você pode ver aí. A primeira imagem de Nossa Senhora é do ano 200, não é da agora, de 500 anos atrás. Então a igreja sempre fez imagem, sempre. A igreja nunca teve problema com imagem. Nunca teve, tá? Agora eu quero colocar, então, o que Martinho Lutero falava sobre as imagens. Tá? São palavras dele. Olha aí. Penso que no que diz respeito às imagens, símbolos, olha só por isso que eu estou falando, Lutero, a gente conhecia a Bíblia. Não foi Lutero que essa loucura aí de quebrar a imagem, igual o povo faz aí, quebra as imagens, não foi, Lutero não mandou fazer nada disso. Isso são pessoas loucas. Tá? Penso que no que diz respeito às imagens, símbolos, olha aí, símbolos e vestes litúrgicas, por isso que a igreja coloca as imagens nas roupas, igual a minha aqui, ó. Olha aqui, Lutero falando, hein? Lutero, tá? E coisas semelhantes, deixe-se a livre escolha. Olha aí, então ele livre. Se você não gosta, tudo bem, mas não fique recriminando quem gosta. Quem não quiser essas coisas, deixa de lado. Olha o respeito que ele tinha. Tá bom? Se bem que as histórias inspiradas na Bíblia, ele falando, não foi eu, tá no livro A Sagrada Tradição, da editora Cleofas, você pode ver aí. Tá?
Se bem que as histórias inspiradas na Bíblia ou em histórias edificantes parecem serem muito úteis. É a carta que ele escreveu no ano de 1528, olha aí. Ele já tinha brigado com a igreja aqui. A briga dele com a igreja foi em 1517. Aqui é 1528, ou seja, 11 anos depois. Aqui ele já não era católico mais. Não, aqui já era protestante. Mas por que ele fala isso? Porque ele conheceu a Bíblia. Ele sabia que pela Bíblia não tem problema fazer imagem. Ok? Mas os discípulos dele, depois que ele morreu, chegaram com essa loucura de que tem que quebrar as imagens, que tem, né, fazer esse monte de loucura que a gente vê hoje. Tá? Então, gente, está bem claro, ok? Agora, o que a igreja diz? O que a igreja fala sobre a questão das imagens? Não quero colocar. Então, vamos lá. Olha só, ano 394 a igreja já ensinava sobre isso. Ano 300, olha só. O desenho mudo, ou seja, as imagens, sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda gradualmente. Por quê? Porque nem todo mundo sabia ler a Bíblia. Nem todo mundo. Tinha muita gente analfabeto. Então, como é que a igreja ensinava, né, sobre as coisas de Deus? Através de imagens. Por que é importante as imagens? Você pode fazer uma catequese só com imagem, igual a igreja tem lá, né? A via sacra. Por que a gente faz a via sacra? Ó, Jesus passou por isso, por isso, por isso, por isso. Nem todo mundo tem como ler a Bíblia. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Tem muita gente que é analfabeto. Mas olhando os quadros na igreja, você pode ensinar. Você pode pegar a Bíblia toda em imagem, eu tenho uma Bíblia aqui com um monte de imagens, e explicar para o seu filho, ó, isso aqui Jesus fez, multiplicou o pão. Tá? A imagem de Moisés, ó, isso aqui era Moisés, no Mar Vermelho. Você pode usar as imagens e explicando para o seu filho. É uma catequese, assim como é a Bíblia. Entendeu? Você pode ler a Bíblia para o seu filho e também mostrar, você vai lendo ali na Bíblia e mostrando as imagens. Tá vendo? Então, gente, é uma loucura esse negócio, né? Ficar querendo quebrar a imagem, são loucuras. Tá? Tem muita coisa aqui, não vai dar tempo, já estou com 52 minutos. Olha só, São João Damasceno, no ano 749, o que ele ensinava? O que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem é para aqueles que não sabem. Tá vendo? O que eu acabei de explicar. Agora, olha só, olha que explicação bonita. Antigamente, Deus, que não tem corpo nem face, foi o que eu expliquei, né? Não poderia ser representado por uma imagem. Mas agora que ele se fez carne, ou seja, Jesus, e viveu entre os homens, eu posso fazer uma imagem de Deus, ou seja, por causa de Jesus. Entendeu? Tem muita coisa aqui, gente, eu não vou poder ler, tá? Agora, eu quero ler o que o Concílio de Trento falou sobre as imagens, na época da Reforma Protestante, que o Lutero não era contra. Mas olha o que a igreja ensinou. As imagens de Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus e dos santos devem ser guardadas nas igrejas. Por isso que a igreja tem imagens, tá? Onde se devem prestar a devida honra e veneração. Então a igreja não fala em adoração, veneração, que eu já expliquei o que significa. Não por crer que haja nelas divindades, não, né? Não quer dizer que ele tem um Deus, não. Ou virtude alguma. Aquilo ali é uma imagem de gesso, não tem como fazer nada. A quem queremos adorar ou pedir favores imitando os antigos pagãos. Não. Que punham toda a sua confiança nos ídolos. Olha aí, então eles achavam que aquela imagem era o ídolo. Para nós, não, já expliquei. Aquela imagem não é a pessoa, é uma representação. Mas porque as honras que prestamos às pessoas ali representadas, olha só, quando beijamos uma imagem ou nos ajoelhamos diante delas, adoramos Jesus Cristo e veneramos os santos por ela representar. É outra coisa que as pessoas falam. Ah, mas se vocês não adoram, como é que vocês ajoelham diante de uma imagem? Veja, nós não ajoelhamos para adorar a imagem, não. Nós ajoelhamos para rezar com a pessoa que está ali. Foi o que eu expliquei. Para nós, Nossa Senhora está no céu. Para nós. Então, quando eu me ajoelho diante da imagem de Nossa Senhora, não é para adorar Nossa Senhora, não.
É para rezar junto com Nossa Senhora. Assim como ela está no céu diante de Deus, então eu me ajoelho diante de Nossa Senhora para quê? Para rezar junto com ela e pedir a sua intercessão. Não é para adorar ela, não. É para pedir a sua intercessão. Entendeu? Então eu estou ajoelhando ali, não é para Nossa Senhora, não. É para rezar com ela, a Deus. Entendeu? Porque se eu me ajoelhar diante de uma imagem para adorar, aí é idolatria, lógico. Mas eu não sou maluco. Entendeu? Então eu vou pedir a ela o quê? A sua intercessão. Então eu estou rezando com ela, mas não estou adorando ela. Agora, como para mim ela é uma pessoa santa, sagrada, então não tem nada de errado eu chegar lá igual uma criança que chega e dá um beijo numa imagem. Simplesmente está mostrando ali o amor que ele sente, não pelo objeto, mas pela pessoa. Quando eu dou um beijo numa imagem de Nossa Senhora, não quer dizer que eu estou beijando o objeto, não. É um gesto meu de carinho, como se eu estivesse realmente beijando Nossa Senhora de verdade. Como eu ainda não posso fazer isso, espero poder fazer um dia, como eu também quero beijar Jesus um dia, não é? Então eu posso beijar uma imagem. Simplesmente isso, mas não é para adorar. Não, é um gesto de amor. Entendeu? A Bíblia diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, é um sinal de afeto, de carinho. Assim como eu beijo uma pessoa da minha família, né? Quando a gente se cumprimenta, muitas vezes a gente cumprimenta com 2 beijos. Então, quando eu beijo uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, ou de Jesus, é um sinal de carinho. Não com o objeto, mas com a pessoa que está ali. Assim como eu não posso ainda beijar ela pessoalmente, mas um dia eu vou beijar. Entendeu? Então, é simplesmente isso, gente. Então, pelo amor de Deus, vamos entender as coisas. Tá? E para encerrar, já estou com quase 1 hora, eu quero colocar, então, alguns textos bíblicos que falam sobre imagens. E prova de que Deus não é contra imagem. Tá? Deus não é contra imagem, gente. Olha só que monte. Eu vou colocar algumas aqui. Tá? Ó, Êxodo 25, 17 a 22. Êxodo 25, 17 a 22. Êxodo 37, de 7 a 9. Êxodo 41, 18. Números 21, 8 a 9. 1 Reis 6, de 23 a 29. 1 Reis 7, 26 a 29. 1 Crônicas 28, 18 a 19. 1 Samuel 4, 4. 2 Samuel 6, 2. Sabedoria 16, de 5 a 8. O livro que eu falei com você. Assim como o livro condena a idolatria, não proíbe fazer imagem. Ezequiel 41, 17 a 21. Hebreus 9, 5. E tem muita passagem, gente. Tem muita coisa. Tá? Eu não vou detalhar cada uma delas, porque nós já estamos com 1 hora, quase com 1 hora. Não vai dar tempo de eu explicar sobre cada uma delas. Mas eu vou voltar nesse assunto, porque nós ainda vamos ler esses textos na Bíblia, nós estamos fazendo curso bíblico. Eu ainda vou fazer também vídeos aqui sobre a questão dos santos, tá? Agora, sobre essa questão de imagens, está bem claro aqui. Ok? Muito, muito claro, tá? Deus não proíbe imagens, a não ser imagens de ídolos, tá? Última coisa que eu quero explicar, tá? Aquela imagem do Divino Pai Eterno, que muita gente também pergunta, tá? Naquela imagem do Divino Pai Eterno, que eu vou colocar, sempre nos meus vídeos tem uma imagem, né? Então eu vou colocar essa imagem para poder explicar isso. Lá tem Jesus, tem o Espírito Santo, e do lado de Jesus tem um velho, tá? Que representa Deus. Então eu quero explicar porque muita gente não entende. Mas como? Se Deus é um velho, por que a gente representa aquela imagem, né, do Pai Eterno, que eu vou colocar aí, você vai poder entender o que eu estou falando, como um velho? A igreja, lógico que Deus não é um velho, Deus é espírito. Aquilo ali é simplesmente para a gente poder entender a questão da Santíssima Trindade. Ali por isso que eu estou falando, para a gente explicar a questão da Trindade, então a gente usa imagem. Tá? Como o Pai e o Espírito Santo não têm corpo, então a igreja pega símbolos. Então, do Espírito Santo, a igreja pega uma pomba, que não é o Espírito Santo, já cansei de explicar isso. Então a igreja pega uma pomba. Jesus nós já conhecemos, nós fazemos uma imagem de Jesus,
como um homem, né, barbudo, cabeludo, né? E por que a imagem de Deus é um velho? É porque no livro de Daniel, tá? Só você ler lá, Daniel capítulo 7, Daniel fala, se refere a Deus como um ancião que está sentado no trono, tá? E ali ele dá ali várias visões ali, porque ali é um texto apocalíptico, tá? Não tem apocalipse só no Novo Testamento, não, no Antigo também tem. Então, Daniel, numa linguagem apocalíptica, ele tem uma visão de Deus sentado no trono como se fosse um ancião. O ancião, para nós, né, a gente até brinca, né? Eu até brinco com a minha mãe, né? Eu chamo ela de anciã. Uma brincadeira, né? Então, quer dizer, é uma pessoa mais, né, vamos dizer, experiente, idosa, vamos dizer assim. Então, ali é uma representação inspirada nessa visão que o profeta Daniel teve de um trono onde Deus, como, né, um ancião sentado naquele trono. Tá? Mas Deus não é um ancião, não é um velho, nada disso. É simplesmente para a gente entender a questão da Santíssima Trindade, ok? Mas Deus, o Pai e o Espírito Santo não têm forma. É simplesmente uma simbologia para a gente explicar a Santíssima Trindade. Amém? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu volto aqui, eu explico de novo, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Se você quiser depois, leia esses livros que eu coloquei aqui, esse das imagens, muito bom. Por que nós veneramos as imagens? Tá? Esse da Sagrada Tradição também fala sobre essa questão das imagens também, muitas outras coisas, tá? E você pode ver também a imagem que eu falei no Catecismo, está na página 18, e leia os textos que eu citei aqui, que você vai ver que Deus mandou fazer imagem. Então, como é que Deus é contra a imagem, se Deus mandou fazer? Depois você vai dizer. Depois você vai comprovar o que eu estou falando, ok? E nós vamos ainda poder, em outras aulas, explicar melhor essa questão. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.